Hoje, 18 de novembro de 2024. Indígenas Chavante lutam contra a instalação de hidrelétricas no Rio das Mortes. Fila de benefícios do INSS aumenta 33% em 4 meses. Infecções respiratórias graves aumentam. Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito reforça alerta para a epidemia de mortes evitáveis. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Indígenas do povo Chavante intensificam a luta contra a instalação de 4 pequenas centrais hidrelétricas no Rio das Mortes, projeto liderado pelo Grupo Bom Futuro da família Magi. O empreendimento, que avança com o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, é contestado por comunidades indígenas e pelo Ministério Público Federal, o MPF, devido ao impacto ambiental e social que pode causar. O MPF já recomendou a suspensão do licenciamento ambiental até que os povos indígenas sejam devidamente consultados, conforme determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. No entanto, a recomendação foi ignorada pela Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, que alega seguir os trâmites legais. A Associação Brasileira de Antropologia e lideranças indígenas denunciam a falta de consulta adequada e a manipulação do processo pelo Grupo Bom Futuro. Além de ameaçar o ecossistema do Cerrado, o projeto pode desencadear o desmatamento e a perda de biodiversidade. Aumento global de casos de sarampo em 2023. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A Organização Mundial da Saúde, OMS, relatou um aumento de 20% nos casos de sarampo em 2023, totalizando aproximadamente 10,3 milhões de ocorrências em todo o mundo. Esse crescimento é atribuído à cobertura vacinal insuficiente, com mais de 22 milhões de crianças não recebendo a primeira dose da vacina no ano passado. Globalmente, estima-se que 83% das crianças receberam a primeira dose em 2023, enquanto apenas 74% completaram o esquema vacinal recomendado de 2 doses. No Brasil, a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, está disponível gratuitamente nos postos de saúde. O Programa Nacional de Imunizações recomenda a aplicação de 2 doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de idade. A adesão a esse calendário vacinal é fundamental para prevenir surtos e proteger a população contra o sarampo. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A fila de concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, aumentou 33% entre julho e setembro deste ano, representando um acréscimo de cerca de 445 mil pedidos em análise. Os dados, divulgados na última terça-feira, dia 12, apontam que atualmente há 1.790.000 requerimentos aguardando autorização. Desse total, 61% correspondem a benefícios previdenciários, 22% assistenciais e 15% são pedidos com pendências documentais. O levantamento do Boletim Estatístico da Previdência Social também revelou que nos últimos 45 dias, o INSS recebeu 918 mil novos requerimentos. Ainda de acordo com o boletim, cerca de 560 mil benefícios estão em análise há mais de 45 dias. Este período é o prazo máximo estipulado por lei para a liberação de benefícios. Apesar do aumento no volume de pedidos, o tempo médio para concessão em setembro ficou em 39 dias. A informação na hora certa. Rádio Notícias.
Os casos de infecções respiratórias graves estão em alta em todas as faixas etárias nos estados do Rio de Janeiro e Goiás, segundo o boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Em crianças e adolescentes, as infecções são causadas principalmente por rinovírus, enquanto entre idosos, o principal responsável é o coronavírus. Além desses estados, outros 8 também apresentam aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, embora concentrados em crianças: Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Roraima. O boletim destaca a importância de monitoramento e de medidas preventivas, como a vacinação, para conter o avanço das infecções, especialmente entre crianças e idosos, principais grupos impactados. Pela primeira vez, o dia 20 de novembro, data de morte de Zumbi dos Palmares, será feriado nacional. A lei passou a valer a partir de dezembro de 2023. Bianca Mingotti traz mais informações. Em 2024, o povo brasileiro tem mais um feriado no mês de novembro. Isso porque este ano será a primeira vez, após a sanção da Lei nº 14.759 de 2023, que o dia 20 de novembro figura como feriado nacional. A data faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, um dos grandes nomes da história do país, cuja trajetória foi marcada por ter sido um dos líderes do Quilombo dos Palmares, considerado o maior quilombo que já existiu no Brasil. O Dia da Consciência Negra celebra a luta e resistência dos afrodescendentes no Brasil, e com a data é possível promover reflexões sobre igualdade racial e valorização da cultura afro-brasileira, além de reforçar o combate ao racismo no Brasil. Além disso, Zumbi dos Palmares representa a resistência do povo negro brasileiro à escravidão no país. Ele foi assassinado em 20 de novembro de 1695 e era reconhecido como símbolo da luta pela liberdade e busca da dignidade para o povo negro escravizado. A lei que declara feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, foi sancionada em dezembro de 2023. Em 2024, a data será celebrada de forma oficial em todo o território pela primeira vez. Reportagem Bianca Mingotti. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo 17, durante visita a Manaus, no Amazonas, um novo aporte de $50 milhões ao Fundo Amazônia, elevando para $100 milhões a contribuição total dos Estados Unidos ao programa. A doação ainda precisa da aprovação do Congresso americano, agora de maioria republicana. Além do aporte, Biden anunciou uma coalização internacional para mobilizar $10 bilhões até 2030, com o objetivo de restaurar 20 mil milhas quadradas de terras, e assinou a proclamação do dia 17 de novembro como Dia Internacional da Conservação. A visita histórica de Biden à Amazônia é a primeira de um presidente americano em exercício à região e ocorre em um momento crucial para a luta climática global, especialmente após a eleição de Trump, que possui uma agenda contrária ao combate às mudanças climáticas. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Abate de bovinos, suínos e frangos aumenta no terceiro trimestre de 2024. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. O abate de bovinos subiu 14,8% no terceiro trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação ao segundo trimestre deste ano, o aumento foi de 3,7%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já o abate de suínos apresentou elevação de 1,9% ante o mesmo período de 2023, enquanto o de frangos teve salto de 2,7%. Em relação ao segundo trimestre de 2024, o abate de suínos aumentou 2,4% e o de frangos registrou alta de 0,9%. De acordo com o IBGE, no terceiro trimestre deste ano, foram abatidas 10,33 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Já quanto aos suínos, no mesmo período foram abatidos 14,92 milhões de animais. Em relação ao frango, no terceiro trimestre de 2024, foram abatidas 1,62 bilhão de aves. Ainda de acordo com o IBGE, no terceiro trimestre de 2024, a aquisição de leite cru chegou a 6,28 bilhões de litros. A quantidade representa uma redução de 0,6% em comparação ao volume registrado no mesmo período do ano passado e aumento de
27,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. O levantamento também mostra que a aquisição de peças de couro pelos costumes registrou elevação de 15,1% frente ao terceiro trimestre de 2023 e alta de 2,6% ante o segundo trimestre deste ano. Já em relação aos ovos de galinha, no terceiro trimestre de 2024 foram produzidos 1,18 bilhão de dúzias. O resultado representa um salto de 9% na comparação com o mesmo período do ano anterior e alta de 2% em relação ao segundo trimestre deste ano. Reportagem Marquesan Araújo. Neste terceiro domingo de novembro, o mundo celebrou o Dia Mundial em memória das vítimas do trânsito, um momento para relembrar as milhares de vidas perdidas em acidentes nas ruas e estradas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o trânsito mata 1.350.000 pessoas e deixa 50 milhões de feridos por ano globalmente, o que equivale a cerca de 140 mil vítimas diárias. No Brasil, os números são igualmente alarmantes. São mais de 33 mil mortes anuais, além de 500 mil feridos. Desses, 240 mil sofrem invalidez permanente, predominantemente jovens. Em 2023, dados preliminares do Ministério da Saúde indicam que as mortes no trânsito voltaram a crescer no país, com uma estimativa de até 36.593 vítimas fatais, um aumento de até 8% em relação ao ano anterior. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.